nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que com o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, querido irmão, querida irmã, como disse a vocês nesta meditação que nós acabamos de realizar, que neste nosso segundo momento nós iríamos retomar a meditação de um Deus obediente. Na nossa primeira meditação nós falamos de um Deus apaixonado e agora nós iremos meditar sobre um Deus obediente. Tudo dentro deste conjunto que a Semana Santa nos propicia, que é um conjunto de oração, meditação, de partilha de vida, de olhar para Jesus na cruz e nos aprofundarmos, nos aproximarmos do mistério da redenção. Para esta meditação, eu desejo que nós possamos meditar a partir da carta de São Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, e nos versículos 6 e 7. São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e versículos 6 e 7. Cristo Jesus, ele estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como Deus, mas se despojou tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem. Versículo 8. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, esta palavra inspirada por Deus que nós encontramos na carta de São Paulo aos Filipenses, e aqui no seu capítulo 2, versículos do 6 ao 8, ele fala de uma kenosis, de um de um esvaziamento, de Deus que abaixa-se a tal ponto de se tornar uma de suas criaturas. Então vejam como é que o apóstolo São João vai dizer lá no seu evangelho: o verbo se fez carne, Deus se tornou um de nós. Deus quis assumir a nossa humanidade, Deus quis se tornar a sua criatura, Deus quis assumir aquilo que ele criou. Vejam, queridos irmãos, que riqueza imensa, que beleza imensa, que bondade imensa que Deus quis trazer para nós. Agora vejamos, Deus quis se tornar um de nós, não por qualquer motivo, não por capricho seu, mas Deus quis se tornar como um de nós para nos resgatarmos do poder da morte, do poder do pecado. E aí pode ser que esteja passando por nossas cabeças uma pergunta. Mas olha, mesmo depois da encarnação, mesmo depois que Jesus nos salvou, que Jesus nos redimiu pela cruz, nós continuamos a morrer. Nós continuamos a morrer, mas a nossa morte agora é uma morte diferente daquela morte que acontecia antes de Jesus ter nos resgatado.
Lembra quando eu disse em nossa meditação anterior que nós sofríamos, padecíamos de uma morte temerosa? Aquela morte que nós passaríamos, mas não saberíamos para onde iríamos, aquela morte temerosa no qual nós iríamos cair no nada. Jesus, ao assumir a nossa humanidade, ao tocar com a sua vida todos os aspectos pelos quais eu e você podemos passar, que iremos passar, quis Ele nos resgatar e fazer com que esta morte pela qual nós iremos passar seja como uma Páscoa, uma passagem. Nós iremos passar pela morte para voltarmos ao nosso Deus. Não é mais aquela morte dolorosa, não é mais aquela morte de sofrimento. E aqui, queridos irmãos, eu quero deixar muito claro, não é que não haja sofrimento na nossa morte, mas é um sofrimento de saudade, um sofrimento de apego. Eu falo daquele sofrimento de antes, aquela morte dolorosa, aquela morte de saber que você iria se tornar um nada a partir de Jesus. Essa morte se torna uma passagem pela qual eu devo usar para voltar ao convívio com Deus. Então, queridos irmãos, vejam, pela encarnação de Jesus se inaugura um novo acesso até Deus. Como diz São Paulo na carta aos Hebreus, este sumo sacerdote escancarou para nós as portas do céu, e agora nós poderemos encontrar a Deus. E aqui eu quero ir um pouquinho mais longe. Vejam, certa vez Jesus estava com os discípulos e Filipe olha para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e para nós já está bom. E Jesus vai dizer: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, pela encarnação de Jesus, por esta kenosis, por este esvaziamento, por este abaixar-se de Deus, por esta encarnação, por este assumir a humanidade, Deus pode agora revelar o rosto de Deus. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que esta revelação do rosto de Deus vai dar toda um novo sentido à irrupção do reino de Deus. Vejam, até então, antes da encarnação de Jesus, quem queria se encontrar com Deus deveria ir ao templo. Pela encarnação, Jesus agora é o novo templo. Não precisaremos mais daquele templo de Jerusalém, não precisaremos mais de um sacerdote humano. Nós temos agora o nosso sacerdote divino que assumiu a nossa humanidade, nos revela o rosto de Deus. É em Jesus que nós descobrimos quem é Deus. É em Jesus que nós nos relacionamos com Deus. E vejam, como eu disse agora há pouco, este Jesus, que é Deus, que se encarnou, ele tem uma missão. Qual é a missão de Jesus? É ajudar o homem e a mulher a viverem de tal forma, a colocarem Deus como primeiro em tudo que forem fazer. Este Jesus tem a sua missão de trazer esta boa notícia de Deus para que o reino de Deus já comece a acontecer entre nós. Então, queridos irmãos e irmãs, Deus se encarna em Jesus com o propósito de nos resgatar. Mas
este resgate que ele quer realizar passa justamente pela aceitação do homem. Como disse na outra meditação, Deus não fere a nossa liberdade, mas Ele respeita esta nossa liberdade. E é justamente aceitando este plano de Deus, aceitando acomodar a nossa vida, a vida de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, que nós podemos voltar para Deus. Se lá no jardim o homem quis amar a si mesmo, em Jesus agora os papéis se invertem. É eu que devo amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é a minha meta. E é por isso que nós podemos dizer que a missão de Jesus é tornar Deus conhecido, é tornar este amor de Deus conhecido. E como disse, se a missão de Jesus é tornar Deus conhecido, ele precisa ser coerente com esta sua missão. Vejam, muitos acontecimentos fizeram com que Jesus pudesse se perder. Vejam, o que é que eu quero dizer? Houveram diversos acontecimentos que poderiam ter desviado Jesus do seu caminho, da sua meta, do seu objetivo. Mas Jesus precisou ser coerente, Jesus precisou ser obediente a Deus. Jesus precisou mostrar à humanidade que Deus é o Deus de sua vida, que ele sem Deus não é nada, mesmo que ele seja Deus. Mas ao assumir a humanidade, ele experimentou na carne tudo aquilo que é próprio do ser humano. E vejam, como ser humano, Jesus precisava manter-se coerente à sua missão, mesmo sabendo que esta sua missão poderia levá-lo ao sofrimento. Vejam, aqui é bom que a gente abra bem os nossos ouvidos. Deus poderia ter nos resgatado, nos redimido de qualquer uma outra forma que não fosse a encarnação, mas Ele quis se tornar um de nós para nos resgatar, para se mostrar, para nos ensinar o caminho de volta. E é justamente isso que Jesus faz. E Jesus também sabe que este amor por Deus, esta obediência à sua missão, vai de encontro ao pensamento de algumas pessoas. Vai de encontro ao pensamento das suas lideranças, das lideranças da época. Jesus precisa se manter fiel, precisa se manter firme, mesmo que isto venha lhe causar a dor. Então, queridos irmãos, só o Verbo feito carne, cujo amor se cumpre na cruz, é a obediência perfeita. O projeto de Jesus, ele se completa na sua morte, que é sinal de amor até o fim. Jesus assume a cruz com liberdade e revela seu amor incondicional por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, só encontra sentido na cruz. Porque é na cruz que ele atrai para si tudo aquilo que causa a separação entre o ser humano e Deus. É por meio do seu sangue derramado que Jesus sela uma definitiva aliança. A morte de Jesus na cruz é o ato da sua liberdade e do seu amor. Na cruz, Jesus vive a obediência perfeita ao Pai. Vejam como é bom a gente lembrar, como é bonito meditarmos aquilo que acontece no jardim, no Horto das Oliveiras. E é bonito quando a gente vê o Evangelho e vão dizer que
aquele lagar onde tem aquelas árvores de oliva, aquelas oliveiras, João vai dizer ali é um jardim. Jesus está no jardim. Se num primeiro jardim a desobediência causou a morte, a obediência neste novo jardim assumida por Jesus traz a salvação. É neste novo jardim que Jesus inicia de fato a sua redenção, a nossa redenção. É neste jardim que nós vamos encontrar Jesus olhando para Deus e assumindo este cálice que Ele que vos é oferecido. Por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? É este, queridos irmãos e irmãs, o grande mistério que Cristo precisa realizar para nos reconciliar, para reconciliar todas as criaturas e libertar a cada um de nós da escravidão. Então, queridos irmãos, é aí no jardim que Jesus vai dizer: Pai, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Nesta oração do Filho, nesta doação, nesta obediência do Filho, é destruído aquele nó, é destruída aquela barreira de separação que aconteceu com os nossos primeiros pais. Então, é nesta hora que a vontade humana é arrastada para dentro do Filho. E neste ato livre de obediência, o Filho aceita ser coerente com o Pai. Neste ato livre, neste ato de amor, no qual o Filho aceita ser de Deus, que a morte é destruída. Então, nós não podemos esquecer, Jesus é o servo sofredor por excelência. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo qual o homem, ao tocar, ao arrancar aquele fruto, ficou privado de Deus, ela é simbolizada na sarça, quando Deus se revela como Deus poderoso, como Deus iluminador, como Deus que é capaz de consumir-se em amor. Mas esta árvore que simboliza a primeira árvore, ela é agora revelada no Calvário. A árvore da cruz, na qual está Jesus, é a revelação plena, perfeita da unidade que se inaugura no ato do Calvário. Então, o que é que eu quero dizer? Na cruz, neste fruto da cruz, que é o próprio Filho de Deus, a humanidade é resgatada. E aí, queridos irmãos, eu queria alertarmos para uma outra meditação. A dor de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns estudiosos dizem que aí Jesus sofre o abandono do Pai. Eles têm razão. Jesus, ao longo de toda a sua vida, ele teve o olhar reconfortante do Pai. Era a troca de amor. Deus que olha para o seu Filho, o Filho que olha para o Pai. E nesta troca de olhares, nesta troca de amor, Jesus podia encontrar as forças necessárias para superar as limitações humanas. E na cruz, Jesus fica como que impedido de ver o olhar do Pai. E como é que acontece isso? Vejamos, queridos irmãos. Jesus atrai para si na cruz tudo aquilo que é próprio da humanidade. E uma vez que esta humanidade está sendo resgatada na cruz,
É ele como o sumo sacerdote que apresenta-se ao Pai com estas vidas resgatadas em suas mãos. As vidas que estão sendo salvas, as vidas que estão sendo resgatadas, ficam agora como que entre o Pai e o Filho. O Pai olha para estas almas pelas quais o Filho entrega ao Pai. E agora, neste momento, o Filho não consegue ver o olhar do Pai, mas o Filho sente a alegria pela qual o Pai está passando. É por isso, queridos irmãos, que a gente não pode olhar para esta palavra de Jesus como se fosse um lamento. Nós devemos lembrar que esta palavra de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste, é a sua oração de entrega a Deus. É o Salmo 22 que está sendo rezado na cruz. E vejam, na cultura judaica na qual Jesus estava presente por meio da sua encarnação, rezar o início de um salmo era rezar o salmo por inteiro. Estava presente nestas palavras toda a conjuntura que o salmo representava. E nós vamos ver que neste salmo acontece como que uma confiança que o salmista tem em Deus. Ele começa dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? Não fiques longe de mim. Mas a partir do versículo 22 deste mesmo salmo, a gente vai vendo como que o salmista vai dizer: você me salvou, você está perto de mim, você não me abandonou. Então, neste ato de entrega na cruz, em que Jesus não sente mais o olhar reconfortante do Pai, ele, ao rezar o salmo, ele se coloca numa condição de amante, de amado, numa condição de confiança no Pai. É por isso que em seguida Jesus vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o espírito aqui, queridos irmãos e irmãs, a gente precisa entender que não é a alma de Jesus. Eu entrego a ti, ó Pai, o meu espírito. Eu te devolvo, ó Pai, a minha divindade. Agora eu preciso arrancar-me da divindade. Eu te devolvo, ó Pai, a minha vida, o meu espírito, para que a minha humanidade complete na carne aquilo para o qual eu fui obediente. Então, queridos irmãos e irmãs, a cruz, ela tornou-se um sinal de salvação para nós, porque ao assumi-la, Jesus revelou um Deus humilde e paciente, que respeita até o último momento a nossa liberdade. Convido você, querido irmão, querida irmã, a meditarem neste momento final com o Salmo 22. Aproveitemos ainda esta Sexta-feira Santa, o Sábado Santo, antes da vigília, para podermos rezar mais sobre este ato de redenção pelo qual Jesus nos conduziu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.